Então, te pergunto, meu amigo, a responsabilidade política do eleitor e do eleito. Vamos lá. Eu quero também, igualmente, fazer um preâmbulo, porque fazendo os preâmbulos eu deixo algumas considerações para aqueles que estão nos ouvindo poder ter um norte de conduta, poder ter uma base doutrinária. Existe uma fonte de pesquisa chamada Revista Espírita, que Kardec escreveu de 1858 a 1869. 12 volumes, onde ele escreve sobre os mais variados temas, sobre as mais variadas propostas, e na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, ele escreve sobre política e casa espírita. E o que ele nos diz? Quando nós começamos a envolver política e casa espírita, nós perdemos tempo em discussões que fazem parte da intimidade pessoal do eleitor e começamos a deixar de estudar as leis morais. Começamos a deixar de estudar e a refletir sobre imortalidade, sobre reencarnação, sobre caridade. Então, segundo a concepção de Kardec, casa espírita não é lugar para a gente debater política partidária, mas é lugar para a gente pensar nos objetivos da alma, na nossa autoiluminação, na nossa caridade, que é o nosso maior compromisso no mundo. Então, feito esse preâmbulo, você me perguntou sobre o eleitor e o eleito. Bom, responsabilidade do eleitor. Eu, eleitor que sou, eu tenho muitas responsabilidades. Tenho o meu livre-arbítrio de escolher aquele que melhor atende às minhas expectativas, aquele que, no meu entendimento, vai gerir melhor o orçamento da minha cidade, vai trabalhar melhor o erário. Então, questão 843 do Livro dos Espíritos. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos escolher um candidato de direita, um candidato de esquerda, um candidato de centro. Isso está dentro das nossas possibilidades. Ninguém pode nos tirar isso. Mas dentro desse universo da nossa intimidade, nós temos que aprender a respeitar quem pensa diferente da gente. Quem elegeu um outro espectro de possibilidades políticas e partidárias. Porque o que eu vejo no mundo hoje, Rubens, é que nós estamos tratando política como futebol. Veja bem, aqui no Rio de Janeiro nós temos o Flamengo e o Vasco. E quando o Flamengo e o Vasco vão jogar, as pessoas começam a brigar antes, brigam durante e brigam depois do jogo. Nós, enquanto cidadãos no mundo, nós não podemos entender que o outro é meu adversário porque ele pensa diferente de mim. O outro não passa a ser meu inimigo se eu tenho uma visão política por um flanco e ele tem uma visão política por outro flanco. Então, a responsabilidade do eleitor, no primeiro lugar, está. Se eu voto no candidato A e o Rubens vota no candidato B, isso faz parte da minha intimidade. Isso faz parte da minha maturidade de pensar naquele instante. E cabe a cada um de nós tolerância, respeito e fraternidade. Não transformar esse mundo numa arena de guerra, como nós vimos nas últimas eleições, e esperamos em Deus que não se repita. Eu até vi no Facebook uma charge, um post que eu achei muito interessante. É preciso que nós amemos as pessoas como se não houvessem eleições. Porque parece que as eleições hoje estão dividindo as famílias, estão dividindo os amigos, estão dividindo as pessoas dentro da casa espírita, porque nós ainda não estamos amadurecidos o suficiente. Então, primeira responsabilidade, respeito e tolerância a quem pensa diferente de mim. Segunda responsabilidade do eleitor. Eu tenho que votar naquele candidato que vai ser melhor para o todo, para a sociedade. Questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual a maior de todas as virtudes? E os bons espíritos respondem: toda virtude é meritória, mas o que pode se chamar de excelência da virtude está em renunciar ao interesse pessoal em prol do interesse coletivo. Então, se eu voto a troco de uma cesta básica, ou eu voto porque determinado político vai fazer algum favor para o meu pai, para a minha família, eu estou votando em detrimento de uma coletividade. Eu estou votando em detrimento de uma soma de pessoas que não está circunscrita ao redor do meu umbigo.
Então eu tenho que pensar em todo mundo, e não apenas no meu bairro. Eu tenho que pensar naquele político que vai olhar para as pessoas como cidadãos de um país, e não aquele político que, ao ser eleito, vai dividir. Bom, esses votaram em mim, eu vou governar para eles. Agora, esses não votaram em mim, eles que se danem. Então, a minha segunda responsabilidade como eleitor é essa: eu votar sabendo que eu estou escolhendo alguém para governar para todos, escolhendo alguém que vai pensar nas pessoas e não apenas no seu próprio enriquecimento. Porque a nossa terceira responsabilidade é olhar para as pessoas e não olhar para os partidos. Porque eu vejo muita gente dizendo assim: eu voto nele porque ele rouba, mas faz. Mas, ora bolas, se o Espiritismo é uma doutrina que me diz que a minha maior missão é me transformar, a minha maior missão é eleger os valores morais para a minha vida, como eu vou votar numa pessoa que faz, mas eu sei que está envolvido em corrupção ou em processos de lapidação moral, de lapidação do patrimônio? Então, enquanto eleitor, eu tenho todas essas responsabilidades. Enquanto votado, enquanto eleito, se eu sou alguém que me candidato a ser um político, eu tenho que pensar que, uma vez eleito, eu estou governando para todos. Eu não gosto de citar nomes, mas eu me lembro de um senador norte-americano, e eu vou citar o nome dele porque era uma pessoa muito ímpar. Ele se chamava John McCain. E quando ele perdeu a primeira eleição para Barack Obama, estou citando lá dos Estados Unidos porque eu não me comprometo aqui no Brasil, ele teve a simplicidade e teve a grandeza de alma ao perder a eleição de dizer assim: Barack Obama, a partir de agora, deixa de ser o meu adversário e passa a ser o meu presidente. Então, o político tem que ter essa responsabilidade. Uma vez eleito, ele não vai governar apenas para aqueles que votaram nele. Ele vai olhar para todos. Ele vai olhar para aquele que está lá na comunidade, aquele que está lá na Zona Sul. Aqui no Rio nós chamamos Zona Sul os bairros mais bem aquinhoados. Ele vai olhar para os de esquerda, vai olhar para os de direita e vai acabar com as guerras particulares, com o facciosismo, que é o que Emmanuel nos traz na sua coleção Fonte Viva, que é aquela capacidade de dividir sempre. Eu acho que a maior responsabilidade dos nossos políticos é pregar a união das pessoas, a união do país. E uma segunda responsabilidade dos nossos políticos é ser verdadeiramente líderes, porque enquanto líder eu tenho que ser um exemplo para as pessoas, porque palavras o vento levam. Agora, o que eu faço, as pessoas observam. Porque Bezerra de Menezes foi político e foi exemplo. Porque Humberto de Campos foi político e foi exemplo. Porque o deputado federal aí por São Paulo, o doutor Freitas Nobre, ele foi político e foi exemplo. Mas enquanto tivermos pessoas que só pensam nos seus interesses pessoais, em dividir a sociedade e a pensar nas próximas eleições, nós ainda estaremos apequenados politicamente falando. Mas eu acho, Rubens, que nós estamos a caminho da maturidade espiritual, a caminho de nos melhorarmos e de nos transformarmos e sermos melhores enquanto eleitores e enquanto eleitos. Para isso, nós temos as propostas da doutrina espírita, nós temos as propostas do cristianismo, e eu destaco as duas principais: me transformar moralmente e fazer o bem. Porque quando eu penso nessas duas, eu serei melhor eleitor e, se votado, serei um melhor político.